Boa noite, pessoal. Eu saúdo vocês na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu tô aqui para nós fazer mais um estudo da Bíblia detalhado, tá? Passo a passo. Porque eu decidi fazer esse estudo por causa que eu sei que é complicado ler a Bíblia. Muitas pessoas já tentaram, né, fazer o estudo da Bíblia, começando a ler desde o começo. Só que a Bíblia é bem complexa da gente poder entender ela, porque ela trata de vários assuntos, os mais variados assuntos sobre casamento, sobre a maneira de criar filhos, sobre o juízo, sobre a volta de Jesus, sobre o que acontece com nós depois que a gente morre. Então, a gente lendo a Bíblia desde o início vai ser muito complicado da gente entender. Então, por isso muitas pessoas começam a ler e acabam desistindo, porque a pessoa lê, mas não entende. Então, o propósito desse estudo que eu estou fazendo aqui com vocês é pegar um tema por vez e achar todos os versículos que estão na Bíblia se tratando daquele único tema, tá bem? Assim, se um dia alguém perguntar para vocês, mas aonde que fala sobre a volta de Jesus? Aí você vai nesse estudo que eu estou passando agora para você e você vai mostrar para a pessoa aonde eu vou mostrar cada versículo que tem, aonde que está na Bíblia. Depois desse vídeo que eu vou gravar, que vai ser meio comprido, porque o título do nosso estudo de hoje vai ser a origem do pecado, como que o pecado entrou no mundo. Então, são vários versículos que está na Bíblia. Depois eu vou deixar a foto aqui do estudo para vocês conferirem aí na Bíblia de vocês. Não tem nada de meu que eu vou dizer do meu próprio coração, porque eu não sei nada de meu mesmo. Mas a Bíblia vai falar, tá? Então, eu peço paciência de vocês e agradeço a Deus, primeiramente, agradeço por cada um de vocês ter decidido entrar no grupo aqui. Meu coração se enche de alegria, porque eu sabia, eu necessitava de fazer alguma coisa para preparar as pessoas para a volta de Jesus, que logo em breve vai acontecer, tá? Então, eu peço para quem quiser me acompanhar numa oração para a gente começar nosso estudo bíblico, fiquem à vontade, tá? Feche seus olhos e elevem seus pensamentos a Deus. Bondoso e querido Deus Todo-Poderoso, te pedimos, meu Deus, nesse momento, à luz do Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha me usar como um vaso em suas mãos. Não que seja eu que esteja falando, meu Deus, mas que o Senhor fale através de mim ao coração de todas as pessoas que estiverem aqui assistindo, que tiverem dúvidas, que as suas dúvidas sejam sanadas, que as suas dúvidas sejam respondidas pelo Espírito Santo do Senhor. Eu te agradecemos, meu Deus, desde já por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, meus irmãos queridos, já vamos começar pra gente não se prolongar muito, tá? Porque eu vou deixar tudo num vídeo só, porque daí depois eu vou botar embaixo ali o tema. De cada vídeo que eu vou colocar o tema ali do que se trata, tá? Esse ensinamento vai ser sobre a origem do pecado, que a gente já vai começar a ler em 1 João, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que diz: Deus é amor. No meu livro aqui, tá? Só que aqui tá de forma resumida, então eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês podem acompanhar aí na de vocês. 1 João 4, 8, diz assim: Primeira João capítulo 4, versículo 8 diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, por isso que aqui no estudo tá de forma resumida, diz que Deus é amor, né? Mas fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Depois a gente vai fazer um estudo mais aprofundado sobre o amor, tá, gente?
Porque o amor tá incluído nos 10 mandamentos. Muita gente confunde o amor com paixão, com sentimento. Mas o amor, ele não é um sentimento, porque senão ele não seria um mandamento. Não tem como eu mandar, ou Deus mandar, eu amar uma pessoa. Se, por exemplo, ela não é do meu convívio, como é que eu vou amar uma pessoa que eu nunca vi, né? Mas esse amor que Deus pede que nós tenhamos um com os outros é a empatia, é você ver uma pessoa necessitada, ver uma pessoa precisando de ajuda, mesmo que seja teu inimigo, você vai ajudar, porque você tem o amor, o caráter de Deus no teu coração, e isso quem colocou foi Deus. Por isso que nos últimos tempos também tem na Bíblia que o amor ia se esfriar. E é o que a gente vê nos dias de hoje, muita crueldade, muitas pessoas pisando umas por cima das outras, querendo ver a desgraça um do outro. Esse é o amor que está se esfriando, o amor ao próximo, tá? Não é o amor aquele que a gente sente pelo marido, pela esposa, entendeu? Então, aqui para a gente não se prolongar muito, vamos para o próximo tópico sobre a origem do pecado. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 28. Vou achar aqui na minha Bíblia. Se vocês quiserem acompanhar aí, vocês podem acompanhar, tá? Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 28. Diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Então o Senhor disse: Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranques também com ele o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, isso que quer dizer? O inimigo de Deus e dos homens semeou o joio no campo do mundo. O que é o joio no campo do mundo? Tem muitas pessoas boas, muitas pessoas com amor ao próximo, muitas pessoas com empatia que seriam incapazes de fazer o mal para as outras, enquanto a gente tem muitas pessoas com coração mau, um coração que eles não têm empatia, eles não têm pena de fazer o mal um para os outros. Só que, enquanto a gente viver nesse mundo, a gente vai ter que conviver com o joio. A gente vai ter, porque se vir o ceifeiro, por exemplo, e tirar o joio, também vai tirar o trigo. Então, enquanto a gente tá nesse mundo, por isso que a gente passa por tribulação, por causa que tem muito joio no meio do trigo. Indo para Ezequiel 28, Ezequiel 28, 12. Diz assim a palavra de Deus: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz: Assim o Senhor Deus, e diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura.
Então, gente, o que que quer dizer? Essa palavra na Bíblia a gente lê assim, a gente não entende. Por isso que é bem complicado da gente entender a Bíblia lendo assim sem poder refletir, sem uma orientação, né? O que a gente entende por essa palavra aqui, ó? Que é Ezequiel 12 ao 17. Veio o filho do homem e disse: Levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio e o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, que a gente nem sabe o que significa isso nos dias de hoje, não é? A esmeralda de ouro, e se fizeste os engates e os ornamentos no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lançar-te-ei por terra diante dos reis, para que te contemplem. Essa palavra está se referindo ao anjo mais lindo que tinha no céu, ao anjo que era o querubim mais lindo desde que ele foi criado. Ele era formoso, ele tinha as roupas dele, como os ornamentos dele, como a gente não consegue nem imaginar. A gente lê, mas a gente não consegue imaginar, porque eu mesmo não conheço pedras preciosas, só pela internet. Mas esse querubim está se referindo a Satanás. Porque por causa da vaidade do coração dele, pela formosura dele, subiu no coração dele querer ser maior que Deus. Então, por isso que ele foi lançado para a terra. Ó, lancei-te por terra diante dos reis para que te contemplem. Então, no dia que Satanás quis ser maior que Deus, Deus lançou ele para a terra. Então, pessoal, para quem acredita que existe inferno, não existe inferno. Não quero ir contra as crenças de vocês, jamais. Só que eu tô lendo o que está na Bíblia, tá, pessoal? Então, o inferno não existe. Satanás, quando ele quis ser maior que Deus, quando ele subiu a vaidade pro coração dele por causa da formosura, Deus lançou ele para a terra. Então Lúcifer desejou estabelecer-se acima do trono de Deus, preferiu fazer leis em vez de as observar. Então, com isso, ele acreditava que a lei que ele criasse ia ser melhor do que a lei que Deus tinha criado. E ele conseguiu convencer um terço dos anjos do céu com esse argumento, que as leis que ele criasse ia ser melhor. E a gente se pergunta, eu já me perguntei várias vezes, mas hoje, graças a Deus e graças ao estudo da Bíblia e graças também, né, aos irmãos da minha congregação, a gente consegue entender o porquê que Satanás não foi destruído naquele momento, ao invés de ser jogado para a terra para fazer a gente sofrer aqui na terra. Imagina que se Deus destruísse Satanás naquele momento, os outros anjos que tinham ouvido ele iam acreditar na versão de Satanás que Deus era mau. Que se eles fossem contra a vontade de Deus,
eles iam ser mortos. Então Deus sempre age com sabedoria. Ele deixou Satanás governar. Ele governa aqui na terra. Por isso que o mundo é do maligno. Vocês já ouviram com certeza aquela palavra que diz: o mundo jaz no maligno. Por isso que é tão difícil a vida cristã aqui na terra, porque quando a gente se torna um cristão, quando a gente resolve obedecer a palavra de Deus, o inimigo se revolta, porque aqui é o governo dele. Ele não quer que a gente obedeça a palavra de Deus. E ficou provado, muito mais que provado, para os anjos que ficaram no céu, não aqueles que foram lançados junto com eles, mas para os que ficaram no céu, ficou mais que provado que o governo de Satanás é fracassado. E também os anjos que estavam lá no céu, que foram lançados junto com eles, Satanás fez eles acreditarem que eles não tinham mais salvação, que eles não tinham como se arrepender, porque eles já tinham ido longe demais, eles já tinham duvidado de Deus e Deus não ia perdoar eles. Eles caíram no engano de Satanás e eles não acreditavam que Deus podia perdoar eles. Por isso que Satanás foi jogado para a terra com 1/3 dos anjos. Só que o céu tem miríades e miríades de anjos. Não cabe no nosso pensamento o tanto de anjos que tem. Então vocês podem imaginar o tanto de anjos maus que são os, digamos assim, os funcionários de Satanás. Por isso que a gente enfrenta tanta desigualdade, tanto desamor na terra. E eu vou seguir aqui para a gente não se prolongar muito, tá? Mas eu peço de coração que vocês assistam do início ao fim, porque esse estudo é de grande proveito, grande alimento espiritual, mesmo que eu não tenha a didática que eu gostaria de ter para explicar para vocês. Mas eu estou explicando palavras que estão dentro da Bíblia e eu tenho certeza que, se for da vontade de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar mais no coração de cada um de vocês. Agora a gente vai ler em Isaías. Isso tudo que eu estou lendo aqui é a origem do pecado, tá? O título é a origem do pecado. Isaías 14, 12 ao 14. Eu já tenho aqui marcado na Bíblia que eu já fiz. Marquei para a gente não enrolar muito aqui, mesmo assim vai dar bastante tempo. Mas o tempo que a gente tira para Deus é um tempo que é o mais proveitoso de todos, porque a gente tira horas e horas na frente do celular vendo coisa que não tem proveito nenhum. E isso daqui é o alimento espiritual para vocês edificarem e se prepararem para a volta de Jesus e para esperar. Eu espero com grande expectativa esse dia. Espero que eu esteja preparada e que todos que estão aqui também assistindo, tirando esse tempo, estejam preparados também. Isaías 14, 12 ao 14 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui está falando de Satanás. Como que ele foi lançado por terra, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui dá para ver a astúcia de Satanás. Ele era apenas uma mera criação e ele queria ser semelhante, maior do que Deus. Ele queria governar. Então, a intenção de Satanás é que ele desejou estabelecer-se acima do trono de Deus, preferiu fazer as leis em vez de observar as leis. Em Apocalipse 12, do 7 ao 9, diz assim:
houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Deixa eu só explicar essa parte aqui, gente. Ó, houve peleja no céu. Miguel aqui está se referindo a Jesus Cristo, porque o nome de guerra de Jesus Cristo era Miguel. Assim como Jesus na Bíblia, ele é chamado de Cordeiro, ele é chamado de Emanuel e ele é chamado de Miguel. Cada nome desses tem um propósito. Quando se referem a Jesus como Cordeiro, ele era o Cordeiro que ia ser sacrificado por nós. Miguel, ele era o guerreiro que ia lutar por nós, lutar para tirar Satanás e seus anjos que foram expulsos do céu. Então, o dragão e a serpente e os seus anjos, os anjos que foram, que daí Satanás deixou de ser anjo, né? Deixou de ser um anjo para ser o dragão. Então, houve peleja no céu, naquele tempo. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Então, eles foram expulsos do céu, Satanás e seus anjos. Eles foram expulsos aqui para a terra, infelizmente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, é até aqui. Apocalipse 12 ao 9, isso. Então, Satanás e seus anjos foram jogados para a terra, gente. Não existe inferno. Não tem debaixo da terra, como muitas pessoas acreditam que Satanás está debaixo da terra, em algum lugar. Não, ele está na terra, ele está a rodear os cristãos, ele está a rugir como um leão. Tanto quando tu vai fazer uma obra para Deus, ele se levanta, porque eu ouvi uma palavra muito sábia de um pregador que eu assisto na Novo Tempo, que quando você se torna especial para Deus, você se torna importante para o diabo. Por que que você se torna importante? Porque assim como ele convenceu os anjos, um terço dos anjos do céu, ele quer convencer nós também que Deus não é bom, que Deus é mau. E ele quer convencer a nós pecar todo dia. Todo dia é uma batalha, todo dia é uma batalha espiritual. A gente aqui na terra, a gente é peregrinos, a gente está aqui de passagem. E enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar por tribulação, vai passar por dificuldade. Não é porque a gente é cristão que a gente não vai passar por dificuldade. Pelo contrário, a gente vai passar assim como cada apóstolo passou. Só que a diferença é que a gente tem Deus para nos proteger. Assim como Mesaque, Sadraque e Abednego, com certeza vocês já ouviram essa palavra, mas se não ouviram ainda eu vou explicar numa outra oportunidade. Eles se recusaram a se curvar para a estátua de Nabucodonosor e eles tinham uma proposta ali, ou eles se curvavam para adorar aquela estátua ou eles eram lançados na fornalha de fogo ardente, que só de chegar perto eles já iam derreter. Mas eles se recusaram porque eles tinham Deus, o único Deus que deve ser adorado. Nem jamais, nem estátua, nem santos e nem nada desse tipo. Eles somente adoravam a Deus. Então, jamais iam se curvar para uma estátua feita pela mão dos homens. Perdão, gente, caiu aqui o negócio. E o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente.
E todos que estavam ali achavam que eles iam ser queimados, só que quando depois, e o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha de fogo, para queimar eles. Mas Deus honrou a fé deles, Deus estava com eles. E quando foram olhar lá dentro, ao invés de ter 3, tinha 4, porque Jesus estava lá com eles. E eles saíram de lá sem ter um fio de cabelo deles queimado, sem ter um arranhão. Então, pessoal, não é porque a gente serve a Deus que a gente não vai passar por tribulação, que a gente não vai passar por tristeza, porque a gente não vai passar por dificuldade. A diferença é que a gente tem um escudo, a gente tem Deus, a gente tem com quem contar, que é Jesus Cristo, né? Dando prosseguimento aqui, que eu não estou fazendo um culto, eu estou fazendo um estudo, né? Mas é sempre bom, eu gosto de falar, porque inspira. Às vezes a gente acha que está sozinho, que não tem solução, que a gente não tem com quem, para quem recorrer, e a gente tem Deus. E a distância de Deus para nós é uma oração. A gente não precisa enfrentar fila, não precisa marcar o horário. É só dobrar o joelho e clamar de coração aberto que Deus responde. Vamos seguir aqui nosso estudo então em Lucas 10, 18, que diz assim: Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizes que eu expulso o demônio por Beelzebul. Essa parte aqui é uma parte que... Perdão, acho que eu li a palavra errada. 10, 18. Eu li a palavra errada, perdão. Mas ele lhe disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, aqui mais uma vez reforça: Satanás caiu do céu como um relâmpago depois que ele foi expulso do céu por Miguel e seus anjos, por Jesus Cristo e seus anjos. Em Gênesis 1, 27 ao 31, gente, eu tô aprendendo junto, isso é uma maravilha, porque estudar a Bíblia a gente não só ensina, como a gente também aprende muito, me motiva. Eu precisava de um incentivo para mim poder estudar mais a Bíblia, o incentivo é poder ensinar e aprender junto com vocês. E eu peço, por favor, que vocês não desistam, que vocês continuem, por causa que isso é riqueza espiritual. Isso é... A Bíblia é a maior riqueza que a gente pode ter em nossas mãos, por causa que ela tem a cura para todas as nossas dores, para todos os nossos problemas, para todas as nossas feridas. Em Gênesis 1, 27 ao 31 diz assim: do 27 ao 31 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, encheis a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e acham superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto de semente, e isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra. Pessoal, acho que eu li uma palavra errada aqui, tá? Me perdoem, só um pouquinho que eu vou pausar aqui. Não errei não.
Então, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim fez. Então, como é que Deus fez o mundo para nós? Como é que Deus criou o jardim para nós? Deus criou um jardim perfeito e deu nas mãos do homem o domínio sobre as aves, sobre o peixe, sobre tudo que estava naquele jardim, estava no domínio de Adão e Eva. Tanto que Adão foi quem escolheu o nome para os animais, né? Então, aqui no meu resumo diz: Deus criou o homem à sua imagem, colocando-o num magnífico jardim que era o seu lar. Aqui vamos começar, então, como que Satanás corrompeu o coração do homem. Porque a origem do mal começou no céu, quando subiu a vaidade para o coração de Lúcifer, né? Que na Bíblia não está especificando esse nome, mas como que subiu, como que se originou o pecado? Se originou lá no céu, né? Subiu a vaidade para o coração do anjo mais lindo que tinha, ele foi expulso para a terra, mas ele não estava satisfeito, ele foi fazer o quê? Ele foi tentar corromper e conseguiu corromper o coração do homem que Deus criou. Mas Deus criou tudo perfeito para o homem e mesmo assim ele pecou. Nós vamos dar seguimento no nosso estudo para a gente poder entender. Então, aqui em Gênesis 3, do 1 ao 7, começou então a tentação de Satanás que está na terra. Ele começou a tentar a criação de Deus. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então aqui, pessoal, o que Satanás fez? Ele veio para a terra e foi lá enganar a Eva. O mesmo desejo que ele tinha no coração de ser maior que Deus, de ter todo o entendimento, de ter poder no céu, ele não pôde ter isso, ele foi expulso. O que ele fez? Ele foi corromper a criação de Deus. Ele colocou o desejo no coração de Eva de ter a sabedoria do bem e do mal. E ainda mentiu para Eva que ela não morreria. Só que tem um porém. Nós fomos criados para ter vida eterna. Por isso que até hoje a gente não aceita. A gente não aceita quando alguém que a gente ama morre. Tá no nosso coração. A morte, desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva, sempre existiu. Mas nós nunca aceitamos, nunca levamos como uma coisa normal. Sempre quando morrer uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente conhece, a gente vai sentir, porque a gente não foi criado para morrer. Então, quando o Satanás, a serpente, disse ali: é certo que não morrereis, é certo que ela não ia morrer naquele momento, mas ela ia perder a vida eterna. Ela começou a envelhecer, porque isso não fazia parte da criação de Deus. Não caía uma folha das árvores, porque não existia morte nem nas plantas. As flores não murchavam, entendeu? Então, quando isso começou a acontecer, quando a consequência do pecado começou a acontecer, eles se apavoraram, porque eles viram que eles começaram
regredir. Eles começaram a mudar. Eles começaram a contemplar a morte das plantas, as folhas caindo, coisas que não existiam antes, por causa dessa desobediência. E Satanás teve êxito em enganar Adão e Eva. Então agora a gente vai para o próximo. Assim surgiu o pecado no céu, que foi a vaidade no coração de Satanás, que era por ser lindo, surgiu no coração dele a vontade de ser maior que Deus. Após ele ter sido expulso do céu, ele veio, colocou no coração de Eva o desejo de saber mais do que ela devia, por isso ela pecou também. E por isso que hoje a gente tem como é que eu posso dizer? A escolha, né? Porque como eu falei num culto, eu vou sair bem rapidinho aqui da origem do pecado, eu falei num culto. Tem na Bíblia também assim, ó. Não é porque os pais comem uvas verdes, que os dentes dos filhos apodrecem ou desembotam. O que isso quer dizer? Que se nossos pais, que são Adão e Eva, eles comeram do fruto que não devia, eles foram condenados a morrer. Mas Deus, Jeová, não achou justo isso, porque nós já nascemos descendente de um pecado que nós não somos culpados. Então, ele criou um plano de redenção, de salvação, que foi enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para que nós possamos escolher qual vai ser nosso destino. Não Adão e Eva. Adão e Eva escolheram o destino deles, pagaram as consequências dos pecados deles. Mas nós não poderíamos ser condenados por causa da escolha deles. Nós podemos ser condenados ou salvos por causa das nossas escolhas. E está nas nossas mãos escolher ser salvos ou condenados. Então, dando seguimento aqui, mais um pouquinho, em Isaías 59, do 59, 1 e 2, diz assim. Deixa eu ver se eu acho que eu já deixei marcado. 59, 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, o que separa nós de Deus? O pecado. Se a gente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, a gente orar, a gente buscar viver de coração íntegro e puro, fazendo a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos, o pecado não vai nos separar de Deus, porque a gente vai estar fazendo a nossa parte para a gente poder receber o que foi planejado desde o início para nós, que é a vida eterna, uma vida de salvação, uma vida eterna. Então isso depende só de nós, depende da gente buscar mais, né? Não é o pecado de Adão e Eva. Vocês podem me perdoar pela minha didática, que é bem ruim, né? Mas com o tempo Deus vai me preparar. O pecado entrou no mundo pelo um homem, que foi Adão, e a salvação entrou no mundo por outro homem, que foi Jesus Cristo. Então agora sim, a escolha está nas nossas mãos para saber se a gente quer receber a salvação ou não. Essa é uma escolha que cabe a nós agora. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, porque já está grande aqui, a gente já está com 39 minutos. E eu quero ler tudo sobre a origem do pecado, para que depois a gente possa abordar outro tema. Em Romanos 6, 23. Deixa eu achar aqui.
Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. O que acontece? O pagamento pelo pecado. Se a gente seguir numa vida de pecado, se a gente seguir, isso tudo que está na Bíblia é uma baboseira, que nem tem gente que está sempre dizendo ali, Jesus está sempre vindo e não vem. Então, essas pessoas, elas seguem no pecado. E, como um salário, né, que a gente sabe que a gente recebe todo o final do mês, ou no final dos tempos, né, que Jesus vai vir, o salário vai ser pago para essas pessoas que não quiseram saber. E o salário do pecado é a morte. Mas para aqueles que obedeceram, que decidiram acreditar e pegar a oportunidade que Jesus nos deu, é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu tenho para dizer para vocês, a vida aqui passa tão rápido que não vale a pena a gente viver uma vida de pecado. A vida aqui nessa terra é comparada a uma gota de água perto do oceano, que é a vida eterna. Vale muito a pena, que nem eu digo sempre nos cultos quando eu vou, né, eu faço a escola sabatina de vez em quando e não sei muito, nem minha dicção não é boa, mas o que eu aprendi já me sustenta bastante de pé. Então, eu quero muito que vocês consigam pegar um pouco do estudo de todo dia. Eu não vou enrolar muito aqui, agora eu só vou ler os resumos, tá? Para não ficar muito comprido. E eu quero muito que vocês peguem a foto que eu deixar aqui embaixo para vocês examinar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a origem do pecado, vocês peguem a Bíblia de vocês e vão lá e leiam, tá? Eu só vou ler resumidamente aqui para não passar muito, tá? Em Romanos, diz assim, Romanos 5:12, de 6 e 16. Toda a raça humana foi mergulhada na culpa, na desobediência e no pecado. Por quê? Por causa de Adão e Eva. Então toda a raça humana foi condenada, até que Jesus veio para nos salvar, para nos tirar esse peso que Adão e Eva colocaram sobre nós, essa condenação que era para nós viver essa vida aqui, né? Se fosse só pelo Adão e Eva, se Jesus não tivesse vindo morrer por nós, a gente ia viver essa vida aqui, ia morrer e deu. Era só isso, entendeu? Então, mas não é só isso. Graças a Jesus Cristo que morreu por nós, nós temos uma segunda chance de encontrar as pessoas que a gente ama. Então, em Hebreus 2, 14 e 17, essa parte eu vou ler aqui, porque eu já tenho marcado aqui. Deixa eu só achar aqui onde fica Hebreus. Hebreus 2, do 14 ao 17, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vou explicar essa parte aqui para vocês. Visto que, pois, os filhos têm participação comum de carne e de sangue, deste também ele igualmente participou. Ele quem participou? Jesus Cristo. Deixou a glória que ele tinha no céu. No céu ele era Deus. Ele tinha o conhecimento de tudo. Mas ele participou igualmente de sangue e de carne. Disso ele também participou igualmente, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem tinha o poder da morte? Satanás. A saber, o diabo, né? Então, ele livrou todos pelo pavor da morte. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós estávamos sujeitos à escravidão. Pois ele, evidentemente,
não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Eu acho que é até aqui. Não. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, por isso, Jesus Cristo deixou o céu. Ele veio aqui para participar do nosso sofrimento, de tudo que nós passamos, e para morrer por nós. Ele sofreu a dor que o ser humano sente. Ele passou pela tribulação, ele passou por tentação, ele passou por tudo isso. Só que nem eu estava falando hoje com meu filho, ele disse assim, como que às vezes a gente vai resistir a uma coisa muito tentadora, muito boa, eu não vou citar o que ele falou aqui, mas como que a gente vai resistir? Eu disse para ele, da mesma forma que Jesus resistiu. Sabe por que Jesus resistiu? Porque ele sabia o que tinha no céu. Ele sabia a glória que tinha no céu, esperando por ele. Por isso ele resistiu tentações, ele resistiu fome no deserto, ele resistiu tentação, ele enfrentou a morte, porque ele sabia que por mais dor, por mais sofrimento que ele passasse, seria passageiro e se valeria a pena, porque salvaria todos nós. Então, e a partir do momento que ele morresse, ele ressuscitasse, ele ia voltar ao lugar onde era de direito, que era estar ao lado do Pai, e tomar o seu lugar de direito de Deus, depois dele ter vindo cumprir a missão que ele tinha que fazer, que era tirar a morte de nós e nos dar a oportunidade. Gente, não se engane, não pense que a gente vai ser salvo só porque Jesus veio e morreu por nós. A gente precisa escolher obedecer. Jesus morreu por todos, mas só vai ser salvo aquele que reconhecer os pecados, que ser grato a Ele pelo que Ele fez por nós. Então, é claro que todos nós temos a oportunidade, todos. Ele morreu por todos. Mas só vai receber a salvação aqueles que reconhecer e buscar Ele de todo o coração. O estudo de hoje é esse, tá? Eu peço desculpa por ter sido comprido, mas eu acredito que tenha sido de grande proveito. Sobre a origem do pecado, né? Resumo, então, começou no céu, Satanás, que é maior que Deus, foi expulso para a terra, e na terra ele foi ali e corrompeu o coração de Eva, que convenceu o marido dela a comer do fruto que não era para ela comer, não era para eles comer, e Satanás ganhou o mundo, digamos assim, por legalidade. Deus não podia tirar das mãos de Satanás o mundo, porque ele ganhou legalmente. Mas Deus tem um plano de redenção. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E ganhou também na legalidade. Por isso que hoje está nas nossas mãos a salvação. Em se salvar ou não. Eu vou deixar a foto aqui do estudo que a gente fez hoje. Peço, por favor, que vocês examinem, que vocês vejam por vocês mesmos, porque eu tenho certeza que estudar a Bíblia assim, por tema, é muito melhor. E tem vários temas. A gente vai chegar no tema sobre a morte, que é uma coisa que eu queria muito saber quando meu pai faleceu, que ele foi vítima do Covid, né? Muitas pessoas já sabem, outros não sabem, em 2020. E como eu falo para várias pessoas aqui, meu pai era Deus no céu e o meu pai era na terra, sabe? E era para todos nós, para minha irmã, para meu irmão, enfim, para todos nós. E eu queria saber se eu ia poder encontrar ele de novo, porque eu achei tão curta essa vida, tão sofrida essa vida, além de ser curta, que ele tinha apenas 49 anos quando ele descansou,
eu achei curta demais e eu queria uma resposta, eu queria saber se eu ia poder abraçar. E é tantas perguntas quando a gente não tem o conhecimento. Ai, será que vai ser um anjo? Será que vai ser uma estrela? Será que vai para o céu? Então, são várias curiosidades que, graças a Deus e o estudo da Bíblia, eu tenho todas essas respostas. E esse livro aqui que eu tenho aqui, ó, bem grossinho, ele tem todos esses temas. Ele tem o tema da morte também. E ele nos traz assim uma esperança magnífica. Só depende de nós. Só depende de nós estar com as pessoas que a gente ama de novo e não em forma de anjo, não tudo branco que nem a gente via nas novelas e coisas assim, porque já pensou viver uma vida inteira naquele céu branco, né? Que nem eu até falava com meu irmão, ele disse, mas daí não tem graça, mas não vai ser assim, né? Por causa que a própria palavra diz que nem ouvido ouviu e nunca olhos nenhum pôde contemplar e nem subiu à mente humana o que Deus tem preparado para os salvos. Então, isso são especulações que a gente vai só saber se a gente for salvo. Mas a gente tem uma boa noção aqui sobre a Bíblia, na Bíblia, sobre como que vai ser. Tá, gente? Me desculpa aí pelo tempo. Eu espero que vocês assistam do início ao fim. E quem assistiu do início ao fim, deixa o seu amém aí, seu glória a Deus. E muito obrigada pela participação de cada um. Um abraço, na paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus.